Olha, tem um conceito que, se a gente entende bem, pode virar a chave da forma como a gente enxerga a vida. Hoje, bora mergulhar nessa ideia de responsabilidade extrema. Essa frase é forte, né? Mas a ideia central aqui, o ponto-chave, não é sobre culpa. É sobre encontrar um jeito de não se tornar uma vítima do que já aconteceu. É uma mudança de perspectiva, sim, fundamental. E para sacar essa ideia de verdade, o primeiro passo é a gente ir além da culpa. A gente precisa separar duas palavras que vivem misturadas na nossa cabeça: culpa e responsabilidade. Responsabilidade extrema não quer dizer sair por aí falando a culpa foi minha. De jeito nenhum. Significa reconhecer que, não importa quem causou o problema, cada pessoa tem o poder de resolver aquilo na sua própria vida. E aqui nesse quadro a diferença fica assim cristalina. Pensa bem, a culpa, ela tá sempre olhando pro retrovisor, sabe? Procurando quem errou. E isso deixa a gente impotente. Já a responsabilidade, essa olha pra frente. Ela não pergunta quem fez isso, ela pergunta, tá, e agora, o que a gente faz? Isso sim devolve o poder pra nossa mão. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente essa virada de chave. É reconhecer que, beleza, talvez a culpa de algo que aconteceu não seja da pessoa, mas a responsabilidade de criar um resultado diferente a partir de agora, essa sim, é total. Certo. Então, se as coisas não acontecem na nossa vida por acaso, nem por culpa, como é que elas acontecem? E isso leva a gente para uma outra ideia fascinante que se encaixa nisso: a lógica do que faz sentido. Esse conceito de sentido diz o seguinte: a nossa vida não segue o que a gente diz que quer, os nossos sonhos. Na verdade, ela segue um roteiro interno, uma lógica escrita pelos nossos padrões mais profundos, lá no inconsciente. O que acontece na prática é o que, de alguma forma, faz sentido para esse roteiro. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se não são nossos desejos conscientes, o que é então? A resposta está bem aqui, na diferença entre o consciente e o inconsciente. Nossos desejos, o que a gente diz que quer, pode ou não se realizar. Mas aquilo que faz sentido para os nossos padrões inconscientes, aquela lógica que está rodando por baixo dos panos, isso sempre acontece. É a força mais poderosa que está em jogo. Tá, eu sei. Essa ideia pode parecer meio abstrata, padrões inconscientes. Mas vamos trazer isso para a vida real. Tem uma história que ilustra isso perfeitamente. Imagina a seguinte situação. Uma mulher que na infância teve que fugir de um ambiente com um pai abusivo, um cara que gritava, agredia. E ela cresce, claro, com o desejo consciente de nunca, jamais viver algo parecido. O tempo passa, ela chega na vida adulta e decide encontrar um parceiro para construir uma vida diferente, sabe? Uma vida com paz e respeito. E apesar de todo o desejo consciente dela, o parceiro que ela encontra acaba repetindo os mesmos comportamentos do pai. E aí a gente se pergunta, por quê? Porque ele era a pessoa que fazia sentido para os padrões inconscientes que ela aprendeu lá atrás. Não era o que ela queria de jeito nenhum, mas era o que se encaixava na lógica interna dela. Ok, ouvir isso pode ser um pouco desanimador, né? Parece que a gente está preso num roteiro. Mas é exatamente aqui que a responsabilidade extrema revela o seu verdadeiro poder. E aqui está o ponto crucial de tudo isso. Se fomos nós que, mesmo sem perceber, criamos o que nos aconteceu, isso, na verdade, é uma notícia incrível. Significa que a gente tem o poder de conscientemente criar algo novo. A gente deixa de ser refém do passado. Então, como a gente coloca isso em prática? É um plano de 3 passos. Primeiro, aceitar. Entender que o que acontece hoje segue a lógica dos padrões atuais. Segundo, perceber. Sacar que somos os autores desse roteiro inconsciente. E terceiro, e o mais importante de todos, agir. Usar a responsabilidade extrema para quebrar esses padrões e começar a escrever um futuro onde coisas novas, finalmente, façam sentido. E a gente fecha com essa metáfora que é poderosa demais. O destino não é algo fixo, imposto de fora. Ele é só ferramenta. Com a responsabilidade extrema, quem segura a caneta e decide o que vai ser escrito, somos nós. A pergunta que fica no ar é: que história cada um de nós vai escolher escrever a partir de agora?